Olá, hoje é sexta-feira da Semana Santa, sexta-feira da Paixão. O texto que queremos conversar é o texto de João, capítulo 19, versos 16 e 17, aonde está escrito: Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário, que em hebraico o nome desse lugar é Gólgota. Olá, tudo bem com vocês? Sexta-feira Santa, sexta-feira da Paixão. Jesus então vai até o Gólgota, o monte, um elevado lugar onde as pessoas eram ali expostas ao público como criminosos, a fim de serem um exemplo de condenação para que nenhum outro tentasse fazer o que eles fizeram. Como quem diz, quem não cumpre as leis vai ter esse mesmo fim. Então era como se fosse uma exposição de horror para que as pessoas pudessem se sentir intimidadas e não caírem em tentação e cometerem crimes, porque ali seria o destino delas. Jesus carrega sua própria cruz, como era de costume também aos criminosos, e é colocado no alto da cruz para ser crucificado junto com outros dois criminosos, como era também o hábito daquela época. Quando isso acontece, chega ao fim aquele momento tão dramático de sua vida, aonde ele estava finalizando todo o seu processo aqui no mundo. Jesus está definitivamente condenado, morto, entregue na cruz, com o grande objetivo de cumprir a missão aqui no mundo e nos salvar. Quando olhamos para tudo isso, ficamos nos perguntando: e nós? Qual é a nossa parte no meio de tudo isso? Será que cabe a nós também fazermos alguma coisa a fim de conquistar um pouco da benevolência de Deus? Que Deus fique feliz conosco, que nós possamos talvez sofrer um pouco das dores que Jesus sofreu por causa dos pecados que cometemos? Essa é uma situação que precisa ser muito bem entendida. Jesus ele cumpre todos os mandamentos e não comete nenhum pecado. Ele é plenamente inocente. Então, não merecia a morte de cruz. Foi uma morte injusta. Se fosse qualquer um de nós, seríamos condenados justamente, com razão, por causa dos pecados que nós cometemos, pela mentira, pela ganância, pelo ódio, pela indiferença, pelo egoísmo, por tantas coisas ruins que acabamos fazendo na nossa vida que nos prejudicam e também prejudicam as outras pessoas que estão à nossa volta e, claro, ofendem o santo nome de Deus. Nesse momento também, muitas pessoas pensam que precisam sofrer a fim de poder pagar pelos seus pecados. Só pode pagar pelos pecados quem não tem pecado. É o que Jesus fez para poder então ter uma morte que vencesse a condenação. Porque Jesus era santo, a morte não o venceu. Isso é o assunto de domingo. Mas quando olhamos para a nossa vida, nós somos condenados à morte. A morte eterna, inclusive, por causa da condenação. Mas acontece que somos recebidos por Deus através da fé, com os benefícios do que Jesus fez na cruz para nos salvar. Então, bem resumidamente, o meu pecado me condena. Jesus, sem pecado nenhum, sofreu no meu lugar, vencendo a morte. E essa vitória Ele dá para mim como um presente de graça, através da fé inserida em meu coração pelo Espírito Santo e o contato com a Palavra de Deus. Creia nisso e certamente toda essa Páscoa, o sofrimento de Jesus não será em vão, será para a tua e a minha salvação. Fiquem bem e nos vemos no próximo momento de meditação. Apoio Cultural Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. E Cooper Concórdia, Cooperativa de Trabalho Educacional.